Então, boa tarde a todos. A nossa aula de hoje será sobre técnicas de isolamento de micro-organismos. Então, pessoal, no ambiente natural, a maioria dos micro-organismos se encontram na forma de populações mistas. Por esse motivo, para que seja possível estudar as características das espécies que contêm nessa mistura, é de extrema importância realizar o isolamento em cultura pura. Para isso, é necessário utilizar meios e condições de incubação que promovam o crescimento do micro-organismo de interesse. Após esse crescimento, então, é necessário confirmar a pureza do micro-organismo para que seja garantido que naquela cultura isolada está presente o micro-organismo de interesse. Então, o meio de cultura ele consiste em um material nutritivo preparado no laboratório que se destina ao cultivo artificial de micro-organismos, devendo, portanto, fornecer os nutrientes indispensáveis ao seu crescimento. Então, os meios de cultura eles podem se apresentar na forma líquida, sólida ou semissólida. Os meios de cultura líquidos, então, eles são preparados adicionando seus componentes em água destilada, deionizada ou osmolizada. Eles são acondicionados em tubos de vidros, erlenmeyers ou balões. Os meios de cultura sólidos, então, eles são acrescidos de um agente gelificante, solidificante, o agar, geralmente na concentração de 1 a 2%. Então, o agar é um polímero, o ácido galacturônico, que é extraído de algas marinhas e ele se funde a uma temperatura de 100 graus e se solidifica numa temperatura de 40 graus Celsius. Então, esses meios eles podem ser acondicionados em tubos de vidros na forma de agar inclinado ou em placas de Petri. Os meios semissólidos, então, eles contêm agar em concentrações menores, entre 0,3% e 0,5%, e podem ser acondicionados em tubos de vidro na posição vertical. Então, pessoal, os meios são classificados e são aplicados de acordo com as características do micro-organismo e a finalidade do procedimento a ser realizado. Então, os meios sintéticos, ou quimicamente definido, possuem todos os seus ingredientes conhecidos e possuem composição química exata. Um exemplo desse meio é o meio de caldo de glicose, sais minerais, como descrito no quadro 1. Então, como descrito no quadro 1. Bom, esses meios eles são considerados pobres em nutrientes porque eles possuem os nutrientes mínimos para o crescimento de micro-organismo. Então, esse meio ele possui apenas a glicose como uma fonte de carbono orgânico e fontes inorgânicas como nitrogênio, fósforo e enxofre, cloreto de sódio e água. Existem meios sintéticos também que possuem uma maior variedade de ingredientes, como o quadro descrito como o quadro 2. Então, esse meio ele apresenta maior número de ingredientes. Nesse exemplo, então, possui 48 componentes e ele é indicado para micro-organismos nutricionalmente exigentes, também chamado de fastidiosos. Os meios complexos, eles contêm ingredientes complexos cuja composição exata não é conhecida. Então, esses meios eles podem conter extrato de carne, extrato de levedura, peptonas e outros hidrolisados parciais de proteínas. A grande vantagem, então, desses meios é que um único ingrediente já garante a presença de uma ampla variedade de substâncias necessárias ao crescimento do micro-organismo. Então, esse meio ele é indicado para micro-organismos heterotróficos auxotróficos. Os meios seletivos, então, eles são indicados para o isolamento de um grupo particular de micro-organismo e são meios de cultura que possuem substâncias que promovem o desenvolvimento do micro-organismo de interesse e inibem os acompanhantes, também chamado de microbiota de acompanhamento. Essa inibição, então, pessoal, pode ocorrer por
diversas substâncias, incluindo antibióticos, corantes, bilis e sais biliares. Então, por exemplo, se se deseja realizar o isolamento de fungos, se aplica o antibiótico streptomicina. Se quiser realizar o isolamento de bactérias, o antifúngico cicloheximida. E se o micro-organismo então for fastidioso, ou seja, nutricionalmente mais complexo, pode ser realizado então uma mistura de inibidores. Os meios diferenciais, então, eles são formulados para evidenciar uma característica bioquímica ou fisiológica do micro-organismo de interesse. Então, é adicionado um carboidrato e um indicador de pH para evidenciar o crescimento do micro-organismos que produzem o ácido. E isso é verificado pela mudança de coloração do indicador de pH. Os meios de cultura também podem ter duplos objetivos, como, por exemplo, os meios seletivos diferenciais. O agar-McConkie é um exemplo desse meio e ele é indicado para o isolamento de enterobactérias e outros bastonetes gram-negativos. Esse meio, então, ele possui agentes seletivos, como sais biliares e cristal violeta, que inibem o crescimento de bactérias gram-positivas e algumas gram-negativas fastidiosas. Esse meio também contém lactose e vermelho neutro, para diferenciar colônias que utilizem esse carboidrato. Então, colônias que sejam lactose positiva, elas irão apresentar coloração vermelha, e colônias que sejam lactose negativa irão apresentar sem coloração ou transparente. O CLED é outro meio para essa finalidade e ele é composto por cisteína, lactato e eletrólito deficiente. Ele contém o azul de bromotilmol como indicador. Então, quando as bactérias são lactose positivas, ocorre a viragem do indicador de pH, originalmente verde em pH neutro, para amarelo em pH ácido. Então, a figura 1A apresenta o meio McConkie, inoculado da Escherichia coli, que é um micro-organismo lactose positivo e, portanto, apresentam as suas colônias com coloração vermelha. Então, colônias lactose negativas não possuem mudança de cor nesse meio. O agar-CLED, como mostra a figura 1B, então, as colônias de micro-organismo lactose positivo apresentam coloração amarelada e as colônias, então, que são lactose negativa não apresentam alteração na sua cor. Outros meios seletivos diferenciais é o agar Salmonella shigella. Esse agar ele apresenta alta concentração de sais biliares e citrato de sódio, que é altamente seletivo para os dois gêneros de bactérias enteropatogênicas, ou seja, Salmonella e Shigella, e permite a diferenciação de suas colônias. Ele também possui lactose e o indicador de pH vermelho neutro, e essas bactérias são identificadas por não utilizarem esse carboidrato. O agar sangue-sangue é um agar-nutriente acrescido de sangue desfibrinado de carneiro. Então, esse sangue ele é adicionado para enriquecer sua composição e propiciar o desenvolvimento da maioria das bactérias patogênicas. Então, o sangue ele possui diversos nutrientes que são indispensáveis para o crescimento de muitos micro-organismos fastidiosos e possui uma característica diferencial, que ele identifica bactérias produtoras de homolisinas, que é uma substância extracelular que promove a lise das hemácias do meio. E em função disso, ocorre a formação de um anel claro ao redor da colônia. Então, a figura 2 apresenta o agar-sangue e a figura 3 o agar-SS. Os meios de enriquecimento, então, são meios preparados para favorecer a multiplicação dos organismos de interesse quando estes estão presentes em um pequeno número em relação à microbiota de acompanhamento que se encontra em um maior número.
Os meios de enriquecimento seletivo, além do desenvolvimento dos micro-organismos de interesse, inibem total ou parcialmente a microbiota de interesse. Um exemplo desse meio de enriquecimento é o caldo tetrationato. Bom, agora em relação às técnicas de isolamento de micro-organismos. Bom, então o isolamento de micro-organismos pode ocorrer tanto com a técnica de diluição em placas, quanto com a técnica de esgotamento do micro-organismo. Essas duas técnicas são baseadas no princípio que uma célula microbiana isolada, quando depositada em um meio de cultura sólido adequado, dará origem a um grupamento macroscopicamente visível chamado colônia. Então, a técnica das diluições em placa, ela é aplicada tanto para o isolamento quanto para a contagem dos micro-organismos. Assim como vocês viram na disciplina, essa técnica é utilizada para contagem direta de micro-organismos, né? E as diluições, então, são realizadas para diminuir a concentração do micro-organismo. Então, nós vamos ter o nosso inóculo original bem concentrado e é adicionado 1 ml num tubo de ensaio e 9 ml de caldo e adicionado 9 ml de caldo. Dessa suspensão é adicionado 1 ml em outro tubo de ensaio e adicionado 9 ml do caldo. Então, esse procedimento é realizado várias vezes até que ocorra a diluição no micro-organismo, de forma que possa ser contadas as colônias. Então, quanto maior a diluição realizada, mais fácil será de isolar o micro-organismo. Então, na diluição 1 para 100 mil vezes, como mostra na figura, pode ser observada que poucas colônias do micro-organismo cresceram e assim é mais fácil da identificação do micro-organismo. A técnica de esgotamento, então, consiste em semear, com auxílio de uma alça de inoculação, uma porção da suspensão de micro-organismos, fazendo na superfície do meio uma série de estrias não sobrepostas que vão das bordas para o centro da placa em 3 setores distintos, de modo que a quantidade do material contido na alça seja progressivamente menor. Então, assim como a técnica de diluição, o objetivo da técnica de esgotamento também é diminuir a concentração do micro-organismo que foi coletado na alça. E essa redução da concentração se dá através das estrias. Então, são realizadas de 3 a 4 estrias, sendo que na última estria será menor a concentração de micro-organismos e o número de colônias, e assim será possível visualizar as colônias isoladas para realizar a identificação do micro-organismo. Então, como eu já falei, essas estrias podem ser realizadas de diversas maneiras, né, que depende da literatura, e podem ser realizadas 3 estrias ou 4 estrias. Com 3 estrias, então, deve-se estriar em metade da placa com movimentos de zigue-zague. Quando atingir a metade, girar a placa 90 graus e estriar até a metade, 1/4 da placa, girar mais 90 graus e estriar o meio restante. Em relação às 4 estrias, deve-se estriar até 2/3 da metade da placa, girar 90 graus, estriar 2/3 do próximo quadrante, 1/4 da placa, girar 90 graus, estriar mais 2/3 do próximo quadrante e girar 90 graus e estriar no restante do meio. Então, como eu já falei, o objetivo dessa técnica, então, é a obtenção de colônias isoladas. Então, quanto mais estrias são realizadas, mais fácil será de isolar um micro-organismo. Então, para o sucesso desse procedimento, são realizadas algumas recomendações. Por exemplo, realizar o maior número de estrias possíveis, não perfurar ou rasgar o meio de agar, não voltar com a alça sobre as estrias sobrepondo-as e iniciar a semeadura com uma pequena quantidade de material na alça de inoculação. Obrigada, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar comigo agora, tá?